Hoje é 6 de abril de 1928. A sala está vazia porque todo mundo foi cobrir apenas um único assunto. Mercedes Glides. Mercedes Gleitzer foi uma nadadora profissional britânica. Ela foi a primeira a atravessar o Estreito de Gibraltar a nado. Todos os jornais só falavam disso. Mercedes Glides e a travessia pelo Estreito de Gibraltar. I've been pursuing this idea for a while. I did it. My hands are aching and freezing. My heart rate plummeted during the crossing. The water was icing cold, but it was worth it. I did it. And now I went across the British Channel. No jornal que eu trabalho, não seria diferente. É a primeira página do Correio da Manhã. Sim, eu trabalho no Correio da Manhã. Sob as ordens do dono e fundador, Edmundo Bittencourt. Eu tenho uma coluna no jornal. E com 25 anos, isso já seria motivo de orgulho. Mas enquanto todos os outros jornalistas saíam para cobrir matérias como política, relações internacionais, e inclusive a travessia do Estreito, eu tenho uma coluna sobre culinária. Na penúltima página. Que se ainda fosse na primeira ou na última, as pessoas geralmente leem isso. Mas a penúltima, ninguém lê. E justamente hoje, e o ponto alto da coluna seria o bacalhau ao forno da senhora Gomes Peixoto, o senhor Edmundo me chamou na sala dele. Eu não quero saber de desculpas. O senhor chamou? Eu quero isso na minha mesa amanhã, sem falta. Entre sexta-feira. Eu preciso que você faça uma entrevista para o Caderno de Cultura, que será publicado depois de amanhã. Todos os outros, eles estão ocupados com matérias sobre a Mercedes e o Estreito de Gibraltar. Sim, ele me chamou de sexta-feira, por causa do meu sobrenome. Freitag, que significa sexta-feira em alemão. Seu Bittencourt era alucinado pela cultura germânica e ficava me enchendo a paciência por causa do meu sobrenome. Eu quero que você entreviste um compositor luso-germânico chamado... Onde que eu deixei o nome dele? Aqui. Antônio Matias Grinwald. Sim, senhor. Ele é famoso? Eu nunca ouvi falar. Quase ninguém ouviu falar. Mas o velho, ele está fazendo 100 anos de idade e vão fazer uma homenagem para ele lá no Teatro Municipal. Parece que é a primeira vez que uma música dele será tocada. Eu quero que você vá lá e entreviste ele. Lá? Lá na casa dele, onde eu deixei o endereço. Aqui o endereço. Mas o que eu vou perguntar? Eu não sei nada sobre o homem. Ele é compositor, é luso-germânico e está completando 100 anos de idade. Precisa saber de mais alguma coisa? Sim, senhor. Não, senhor. Eu estarei lá, senhor. A matéria, eu preciso dela. Vai ser publicada amanhã de manhã. Ainda está aqui sexta-feira? A porta estava aberta. Eu entro e vejo um homem lendo um jornal. O nosso jornal, por sinal. Mas eu não consigo ver o seu rosto. Senhor Grunwald. Ou melhor, Greenwald, por causa do trema. Eu continuei a falar bobagens e ele nem abaixou o jornal. Bem, senhor, eu sou Jonas Freitag. Eu sou do Correio da Manhã e gostaria de fazer algumas perguntas. O senhor tem alguns minutos para mim? Sexta-feira? Como? Você quer me entrevistar na sexta-feira? Não, é hoje mesmo, senhor. Ah, é uma piada com meu nome. O que você quer perguntar? Eu fiquei sabendo que é a primeira vez que vão tocar uma obra do senhor. Por que isso? O senhor começou a compor muito tarde? Eu escrevo música desde os 8 anos de idade. Se é que poderíamos considerar como música. Afinal, o que uma criança de 8 anos pode fazer de criação artística a não ser bobagens? Eu destruí tudo o que compus.
Ficou só um sexteto que eu guardei por um motivo afetivo. O resto destruí. Eu não sei nada sobre o senhor. O senhor pode falar um pouco mais sobre a sua vida? O meu chefe disse que o senhor é luso-germânico. O senhor nasceu em Portugal ou na Alemanha? Portugal. Em que cidade? Gleitze. Como? O seu jornal só fala sobre Mercedes Gleitze. na edição de hoje. É um acontecimento que gerou muita curiosidade. Todos só falam a respeito disso, porque quem diria que alguém teria a ideia e a coragem de fazer tal façanha? Meu bisavô O que tem o seu bisavô? teve essa ideia de atravessar o Estreito de Gibraltar a nado. É mesmo? Mas quando foi isso? Todos dizem que Mercedes foi a primeira a realizar essa façanha. I'm really happy. Yes, I'm the first one to cross the Strait of Gibraltar. Eu não disse que ele cruzou. Disse que ele teve a ideia. Mas meu pai chegou a tentar a travessia. Meu pai, Johannes Grünwald, nasceu em 1778, no dia 15 de junho, na cidade de Bonn, Alemanha. Filho de uma família abastada, estudou medicina em Paris, onde também lecionou. Mas, certo dia, aos 50 anos e já um renomado médico, deixaria Paris em destino a Tarifa, com o objetivo de atravessar o Estreito de Gibraltar a nado. Essa ideia se deve às histórias que meu pai ouviu a vida inteira sobre meu bisavô, Johann Matthias Grünwald, que ficou durante anos planejando e se preparando para essa façanha, como você se referiu. Ele saiu de Bonn no dia 3 de abril de 1728. Deixou família e filhos, convicto que iria ficar famoso por seu feito, nadar do continente europeu até a África. Sacou um navio do porto de Hamburgo rumo a Lisboa. De lá, pegaria um outro barco para Tarifa, de onde finalmente nadaria até Punta Ciris, em Marrocos. Todavia, seus planos foram interrompidos por piratas na trajetória de Lisboa a Tarifa, onde se encontrou com a pirata Anne Bonny, a mais famosa pirata da época. I was usually on the Caribbean area, but seeing as it was being heavily controlled by the English Armada, I decided to stay some time on the Spanish coast and plundering the little ships that went by. Es war eine Leidenschaft auf den ersten Blick. Einen Monat später segelte ich zusammen mit Anne Bonny in karibischen Gewässern und plünderte Schiffe. Diese Geschichte war ein verbotenes Thema in der Familie Grünwald, das sie sehr schmähten. Nicht so sehr für meine rationale Entscheidung oder dafür, eine Pirat geworden zu sein, sondern dafür, dass sie von einer Frau getötet wurden. On our Caribbean adventure, Johann Matthias and I met my dear friend, who was a pirate, Mary Read. Then, as irony would have it, would also fall in love with him. Irony for him, as both of us got pregnant. I forgave Mary, as family pirates are like that. But did then Johann Matthias? I never forgive.
on a sewer door. Kill the bastard. And I miss him. Just kidding. Meu bisavô viria a morrer sem cruzar o Estreito de Gibraltar, como tanto sonhava. Seja como for, mais tarde ambas as piratas foram capturadas pelo governador da Jamaica. Mary morreu de varíola na prisão. Annie conseguiu fugir. Teve um filho, meu avô, Karl Greenveld. I have no intention of keeping the child. I have no patience with children. The smell of shit coming from the pirates is enough. Can you imagine living with the smell of a baby full of a shit? Oh, never, never. I went to Nuremberg and lived on doorsteps of Georg Matthias. Never saw it again. If I regret it? Not even a little. 100 anos depois, meu pai, com o mesmo pensamento de meu bisavô e provavelmente cansado da vida de médico, num mundo tão injusto, com tantas desigualdades, largou sua posição de sucesso profissional e foi perseguir o sonho do velho Johann Matthias. Em 26 de maio de 1827, partiu de Paris para a Normandia, de onde zarpou de Porto Le Havre para Lisboa, mas de lá decidiu ir por terra. Preferiu não passar pelo mesmo caminho escolhido pelo meu bisavô. Uma bobagem, se pensarmos bem, pois naqueles tempos ações de piratas tornaram-se mais raras. Todavia, talvez por superstição, ele foi por terra. Em 30 de maio, meu pai chegaria na cidade de Tarifa, onde ele e a minha mãe se conheceriam e encontrariam o seu destino. Minha mãe nasceu no Brasil em 10 de janeiro de 1807, mas um mês depois mudaram-se para Portugal. Meu avô materno, Antônio Soares, era oficial da corte portuguesa e a minha avó, Ansuti, era índia Caiapó. Meu avô recebeu ordens de Dom João VI para que voltasse a Portugal com o objetivo de liderar as tropas portuguesas contra Napoleão. Ansuti se recusou a deixar o Brasil. Meu avô, então, decidiu ir sozinho, mas levou sua filha consigo. Poucas semanas depois de chegar em Lisboa, foi promovido a coronel e um dos incumbidos de organizar as estratégias para a batalha contra o exército de Napoleão. Mas foi pego de surpresa, como muitos outros oficiais, ao saber que toda a corte se organizava para deixar Portugal rumo ao Brasil, fugindo antes mesmo que as tropas napoleônicas entrassem em Portugal. Meu avô percebeu então que a corte havia abandonado o povo português, mas mesmo com poucos soldados, ele e outros oficiais conseguiram mobilizar a população. Pegou as tropas napoleônicas de surpresa ao empregar métodos nada ortodoxos de batalhas, com emboscadas e estratégias nada convencionais. Bem, o final disso
todos sabem. As tropas francesas conseguiram ocupar Portugal, mas sem a corte portuguesa e sem que seu rei assinasse rendição. Voltaram de mãos vazias e deixaram Portugal. De certa forma, foi uma vitória, mas a custo de centenas de milhares de mortos. Meu avô, decepcionado com a traição da coroa, decidiu deixar Portugal e foi morar em Tarifa, junto com a sua filha, minha mãe. Meu avô morreu de varíola quando minha mãe tinha 15 anos, e ela então viveu sempre sozinha. Quando meu pai chegou na pequena cidade de Tarifa, todos, logicamente, ficaram curiosos em saber quem era aquele estranho alemão que não falava uma palavra de espanhol. Não tardou muito para que meu pai fizesse amizade com os pescadores e comerciantes da região e que conquistasse a simpatia de todos. Algumas semanas depois, toda a população da cidade sabia o motivo de meu pai estar lá, com a exceção de uma jovem de 20 anos de idade, cabelos pretos, magra e de pouca estatura, que morava num casebre próximo ao mar e que assava pães para o seu sustento. Maria do Rosário, minha mãe. Numa manhã chuvosa, meu pai, como de costume, passava pela praia para olhar o mar que ele em breve atravessaria. Era um dia chuvoso de verão. Eu colocava meus pães no forno quando vi Johannes pela primeira vez, correndo da chuva, vindo em direção à minha casa. Como a chuva começava a ficar mais forte, deixei-o entrar. 3 meses depois, estávamos nos casando e eu já esperava um filho dele. Johannes queria que o nome dele fosse Antônio Matias. Antônio em homenagem ao meu pai e Matias em homenagem ao bisavô de Johannes. Caso nascesse menina, seria Maria alguma coisa, como era de costume. Mas foi menino. Um menino que Johannes nunca conheceu. Pois, um mês antes dele nascer, seu pai decidiu cumprir sua missão: nadar naquele maldito estreito. Um barco acompanhava sua travessia. O mar começou a ficar cada vez mais revolto. Os pescadores o perderam de vista. Assim Johannes partiu, me deixando sozinha com o nosso filho. Com o filho que eu nunca conhecera. Logo depois que meu filho nasceu, decidi sair de Espanha, voltar ao Brasil e tentar encontrar minha mãe. Eu estava distribuindo mandioca. Aí vieram falar para mim: a moça vem longe, a moça é sua filha, ela estava voltando para mim. Aí a moça, a filha veio com o menino no colo, o menino tão quietinho, eu falava, eu chorava nada. Aí eu falo, dá nome e chamou Pinon. Penon significa mudo no dialeto caiapó. Vivi minha primeira infância entre esses 2 mundos, Caiapó e o mundo do invasor. Mas minha mãe achava que eu deveria, num certo momento, ir para a Europa para me aprofundar nos estudos musicais. Ela escreveu uma carta ao compositor português Ricardo Porfírio da Fonseca.
um possível pretendente de minha mãe em sua adolescência, mas tornaram-se apenas bons amigos. Sim, tenho esta carta de Maria do Rosário guardada até hoje. Na carta ela me dizia o quão talentoso era o filho que tinha tido com tal alemão. Confesso que não dou muita atenção a esse tipo de coisa porque, enfim, toda mãe acha que o filho é um grande talento. Mas, como era Maria do Rosário, eu fui gentil. Disse que estaria disposto a ensinar a arte de composição ao pirralho. Quando completei 10 anos, minha mãe já havia organizado tudo para que eu partisse para Lisboa, a fim de ter aulas com Ricardo Porfírio. Eu me recusava a ir e deixá-la, mas aconteceu algo inesperado. Minha mãe adoeceu. Estou só a lembrar quando vieste ao mundo. Vieste para eu te amar, amor profundo. Este Poucos dias depois, eu embarcava para Portugal. Ricardo Porfírio propôs para que eu ficasse hospedado em um quarto nos fundos de sua casa e, em troca, eu seria o seu copista, passando a limpo suas composições, o que, sem dúvida, era uma vantagem para mim. Mas o que foi difícil foi o seu temperamento. Era um tirano no ensino musical. Uma porcaria. Isso aqui não serve para nada. Jesus, Maria e José. Que merda! Mas, com o passar do tempo, fui me acostumando com ele, e ele comigo. Fazia todos os exercícios de composição que ele me passava. Harmonia, contraponto, orquestração. Foram dias, semanas, meses e anos de muito trabalho. Até que um certo dia, quando eu tinha 17 anos,
lição. O bom compositor é como um cozinheiro que usa o sabor e conquista o mundo inteiro. Em ritmos e notas tu deves pensar como ingredientes com os quais vais cozinhar. Precisas de pensar o que com eles vais fazer. Doce ou salgado, drama ou comédia, música séria ou só para entreter. A receita do sucesso pode ser romance ou fantasia. Mas, por favor, eu peço, não comeces com uma sinfonia. Vem primeiro a ideia inicial, ou tema, se assim quiseres chamar. É como um sinal celestial, mas é uma sina se não souberes usar. Quando vem esse tema inicial, tens muito de economizar. Não juntes tudo com a cor material, senão vai tudo desandar. É como se no meio da receita começasses a te empolgar, e na ideia que era tão perfeita todos os temperos fosses colocar. Imagina temperando uma salada, se esse caminho fores seguir. Se for demasiado temperada, fica horrível e ninguém vai digerir. Começa com algo de curta duração, prelúdio, estudo com boa harmonia, como um canapé com a leite e açafrão, uma coisa que eu adoro, mas por favor imploro, não comeces com uma sinfonia. Grandes formas deves explorar, suíte, concerto ou sinfonieta, mas com calma, sem te afobares, senão sai merengue com porpeta. O estilo pode ser francês, inglês ou norueguês, mas cuidado ao misturar com molho tailandês. Cuidado com excesso de ornamento, pois é como uma torta toda enfeitada, mas que causa certo constrangimento ao se perceber que tem gosto é de nada. Essas últimas lições eu aqui quero deixar. Acredites em tuas criações
E nunca deixes de criar. Quanto a mim fez minha parte, mas eu reconheço, estava muito a duvidar. Se eras capaz de fazer arte, mas a mim não precisas mais provar. Muito me orgulhaste, vejo agora um bom compositor. E pelo quanto criaste, não precisas mais de professor. E assim parti para o mundo, mas não muito longe. Ao terminar meus estudos musicais, Ricardo Porfírio havia conseguido para mim um primeiro emprego na livraria de Moshe Fosmeier, um livreiro judeu que há 30 anos possuía uma livraria em Lisboa. Era um jovem muito inteligente. Mas no começo deu trabalho, porque a arte do livreiro não é para qualquer um. Tive que ensinar tudo a ele. Eu vou lhe ensinar, não só a catalogar, mas como esses livros você deve então guardar. As assuntos você tem de organizar. Sim, senhor. E isso não se pode misturar. Sim, senhor. Grécia antiga num lugar, aqui Roma nem pensar. Não, senhor. Sim, senhor. Nesta parte vai a obra de Homero, que eu cuido sempre com muito esmero. Ilíada e Odisseia, não faça confusão, não misture com Aristóteles e o Platão. Não, senhor, sim, senhor. Troia e a Teogonia, Plutarco, Safo e Hipócrates, Hesíodo quem fez os trabalhos e os dias, não tem nada a ver com Sócrates. Hedonismo e o neoplatonismo, Leibniz e a droga do otimismo, Zenão e o estoicismo, Demócrito e atomismo, muito longe do antigo cabalismo. Aqui ficam os enciclopedistas. Sim, senhor. Vai longe dos tais renascentistas. A Sônia d'Alembert e a sobrinha de Rameau são juntos ambas são de Diderot. Cândido, Luís XIV, Charles III, mesmo que ele negue a de Voltaire. Mas por favor lhe peço, não seja bagunceiro, não misture com o Rumi ou Molière. Não, senhor, sim, senhor. Davi vai longe de Pascal. Atenção e nunca se esqueça, aqui é o Rousseau e o contrato social, com Dila que te dará dor de cabeça. Homem-máquina é de Notrier, Pierre Laplace aqui deve guardar. O espírito das leis é de Montesquieu, Priestley vai te eletrocutar.
É sua vez agora, me mostra o que aprendeu. Vai logo sem demora, ou será que se perdeu? Newton e a lei da gravidade. Fica junto com o Kant e a razão. Sim, senhor. Aqui com certeza não há rivalidade, mas bem longe de Simba e o Alcorão. Sim, senhor. Dante e Tomás de Aquino vou guardar. Aqui Shakespeare com toda certeza. Sim, senhor. Hegel, Schopenhauer, aqui nesse lugar, mas bem longe da arte Pérsia japonesa. Sim, senhor. Ali Boccaccio e Petrarca, ali Mary Shelley a criatura. Os reis da Dinamarca, Egito e agricultura, a Mesopotâmia pintura. Maquiavel aqui se justifica, Schiller aqui não fica. Danton e a Revolução ficam perto de Napoleão. Sim, senhor. Não, senhor. A arte do livreiro é saber organizar. Se for sempre ordeiro, vai ser fácil de achar. O livreiro é um poeta que não desperta atenções, mas ele sempre acerta onde achar Virgílio Camões. Certo dia, entrou na livraria uma mulher, falando em alemão. Moshe a tratou como uma rainha. Frau Clara, was für eine Ehre, Sie zu empfangen. Sind Sie zum Vergnügen oder zur Arbeit nach Portugal gekommen? Zum Vergnügen. Haben Sie die Ausgabe der Lusiade gefunden? Ja, ich habe es für Sie aufgehoben. Matias, pega as Lusíadas que está guardada lá em cima para a Frau Clara. Das ist ja wunderbar. Kann ich Sie bitten, das Buch für mich ins Hotel zu bringen? Das Buch ist etwas schwer. Aber natürlich wird es Matthias heute zu mir bringen. Ich erinnere mich gut daran. Es war in Mai 1847, als Matthias zur Pension Braganza ging, um mir das Buch zu bringen, das ich gehaut hatte. Er nahm es eine Koffer heraus, in der sich auch einige Manuskripte in der Musik befanden. Was ist das? Oh, es ist ein Lied, das ich schreibe. Darf ich sehen? Ich bin noch nicht fertig. Das ist egal. Ich nahm das Manuskript in der Hand und erkannte schnell, dass Matthias ein guter Komponist werden würde. Ano depois, aos 20 anos de idade, me despedi de Fosmeier e fui me aventurar na Alemanha, em Düsseldorf, com o objetivo de mostrar minhas músicas para Clara e Robert Schumann, na expectativa da opinião deles e, quem sabe, conseguir que alguma delas fosse tocada por Clara. Quando cheguei à casa de Clara,
ela estava tocando e cantando uma de suas músicas. Entschuldigung, warten Sie bitte einen Moment. Matthias, ich bitte Sie, morgen wiederzukommen, dass es Robert nicht gut geht. Deixei a minha sonatina para que ela desse uma olhada e saí. Als Matthias das erste Mal bei zu Hause war, musste ich unser Gespräch unterbrechen, weil Robert an einem seiner Werke gearbeitet hat und dazu Ruhe brauchte. Die Kinder Lärm machte und ich am Klavier. Jedenfalls, es war ein schlechter Tag für Besuche. Schumann tinha uma saúde bem fragilizada, mentalmente, eu quero dizer. Clara cuidava dele e estava sempre ao seu lado. Teve de deixar durante algum tempo suas composições e o piano em segundo plano a fim de cuidar de Schumann, que constantemente tinha crises. Mas, em 27 de fevereiro de 1854, Clara finalmente programou um recital com obras de Schumann, Brahms e minha. Todavia, teve de ser cancelado mais uma vez. Schumann tentaria o suicídio jogando-se no rio Reno. Foi um período muito difícil para Clara. Nessa época, nos tornamos mais íntimos. Eu mantinha, é lógico, a figura do amigo, mas Clara foi minha primeira grande paixão. Naquele dia, o próprio Schumann pediu para que fosse internado em uma instituição. Brahms insistiu para acompanhá-lo junto com os médicos, enquanto eu fiquei com Clara, que estava muito abalada. Seus filhos foram levados para a casa do pai de Clara para ficarem lá alguns dias. Mein Vater verbot meine Beziehung zu Robert und ich musste warten, bis ich 21 war. Und Robert zu heiraten. Jedenfalls, wir haben geheiratet. Wir hatten unsere geliebten Kinder. Ich müsste immer über seine Probleme Bescheid. Über seine Krisen, meine ich. Aber in den letzten Jahren ist immer schlimmer geworden. Nach Düsseldorf zu kommen wäre ein neuer Anfang. Ich war sehr begeistert. Aber die Krisen haben sie geschlimmert. Hört die ganze Zeit Stimme.
hat sich über ein intermittierendes Geräusch beschwert, das er hört und mit dem er sich nicht konzentrieren kann, um zu komponieren. Nun, Hobbit muss bereits ins Krankenhaus angeliefert werden und mit all dem Komfort. Wir werden ihn in Krise besuchen, oder? Nun, ich habe viele Dinge zu lösen. Clara morreria em maio de 1896 aos 77 anos, mas realizada como pianista e compositora. Eu tinha a intenção de ir ao seu enterro, mas nessa ocasião eu estava nos Estados Unidos da América. Eu estava em Chicago em outubro de 1894. Eu havia escrito um quarteto que chegou nas mãos do violinista americano John Francisco, que acabara de formar um quarteto de cordas. Eles me escreveram que iriam tocá-lo em Chicago e aguardavam, se possível, a minha presença. Eu, na época com 70 anos e já desistindo de que algum dia tocassem uma obra minha, fiquei animado e em abril do mesmo ano estava no US Mayflower, rumo aos Estados Unidos da América. Depois eu peguei um trem até a estação de Chicago, onde eu fui diretamente ao local onde faria um concerto. Foi então que eu fui informado do cancelamento, pois o violista do quarteto havia tido um ataque cardíaco. Cansado e totalmente sem esperanças sobre a execução de minha música, fui a um bar com a intenção de beber o mais que eu pudesse. E lá estava ao piano um jovem negro que se tornaria um de meus melhores amigos, Scott Joplin. I came from West Virginia, from the county Yakamac. I have no work to speak of, so the glass upon my back. I can do the country hollow, I can buck a winter shoulder. And while I'm in the nation, just a back and watch my motion. Oh, go away, man, I can hypnotize this nation. I can shake the earth's foundation with a maple leaf rag. Go away, man, just hold your breath a minute, for there's not a sentence in it with a maple leaf rag. I drop it in the swellers for the greatest glizzy feet, but my face was dead again, me and my trousers didn't fit. But when maple leaf I started, my timidity departed. I lost my trepidation, it could taste admiration. Oh, go away, man, I can hypnotize this nation. I can shake the earth's foundation with a maple leaf rag. Go away, man, just hold your breath a minute, for there's not a sentence in it with a maple leaf rag. Jealousy, the races began to flash, but the ladies gathered round me for a show they made a mash. The finest bushes sent a boy to call a country far. We rode around the season till we both for lesser reason. Oh, go away, man, I can hypnotize this nation. I can shake the earth's foundation with a maple leaf rag. Go away, man, just hold your breath a minute, for there's not a sentence in it with a maple leaf rag. Bravo! I first met Matthias in 1894 or 95.
I can't remember exactly which year. He loved my music. He even asked to listen to more of it. We spent hours in that bar. But I told him that I wanted to be accepted as a serious composer. Publish my music, write some symphonies, concertos, maybe an opera. Yes, I want to write a ragtime opera. Joplin nunca largou essa ideia de escrever ópera. Eu fiz de tudo para desencorajá-lo, pois, em minha opinião, não valia a pena entrar nesse mundo musical. Ele se divertia tanto escrevendo seus ragtimes. Um compositor de grande talento. Em abril de 1875, recebi uma carta de Clara. Lieber Matthias, ich habe einen Brief von einer jungen Engländerin namens Ethel Smith. Sie sagte, sie würde gerne Kompositionsunterricht bei mir nehmen, möchte, dass ich sie auf das Leipziger Konservatorium vorbereite. Aber ehrlich gesagt habe ich heute weder Sack noch Lust, Anfängen zu ertragen. Ich habe Ihnen empfohlen, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, dass Sie viel geduldiger sind als ich. Wenn ich in dieser Frage falsch liege, können Sie darauf verzichten. Was könnte ein junges englisches Mädchen schließlich zur Musik beitragen? Ich bin gerade ironisch und sarkastisch und lache. Mit größter Zuneigung von deiner Clara. Uma semana depois eu recebi a carta de Ethel e eu aceitei dar aulas a ela. Clara estava enganada. A jovem tinha muito talento e disposição. Eu tinha convicção que Ethel Smith se tornaria uma ótima compositora. Despite my father's resistance to my decision to study composition, he allowed me to go to Germany to take classes with Clara, not so much because of her reputation as a composer and pianist, but because she is a woman. I never told him that she refused to teach me and recommended me to Matthias Grunwald. Thankfully, Matthias was very special to me in those early years of study. Preparei Ethel para o Conservatório de Leipzig, mas ela ficou apenas um ano. Não se adaptou. 1 year after joining the Leipzig Conservatory, I went to Matthias's house and knocked on his door. I wanted to study with him and leave the conservatory. A very boring place to create music, actually. I wasn't used to the German discipline, but Matthias was different. He gave me the freedom to create. Foi então que eu percebi que o erro foi meu e recomendei a ela que procurasse Heinrich von Herzogenberg. Matthias referred me to Heinrich, a composer who had great adoration for Bach and Brahms. In that sense, it was great for me. Após 2 anos de intensas aulas com Herzogenberg, Ethel me mostrou um trecho de uma canção que, muitos anos depois, faria parte de sua ópera Fete Galante. Oh, it is sweet to be alone. All the weary jokes are made, caper and contortion done. It is sweet to be alone.
Gretel ganharia muita popularidade em 1910, quando se envolveu com o movimento sufragista inglês, compondo um hino que se tornaria bem famoso. A primeira vez que eu estive nos Estados Unidos da América foi em 1866. Foi logo depois da Guerra Civil. Os ânimos ainda estavam fervendo naquela época entre Sul e Norte, mas foi uma oportunidade interessante que surgiu de reger uma serenata para cordas que escrevi e teria estreia com um grupo da Filadélfia, com a minha regência. No dia em que cheguei na linda cidade da Filadélfia, instalei-me em um hotel e decidi dar um passeio a pé. Poucos minutos depois, começou a chover muito. Uma carruagem passou e espirrou água em meu rosto. Uma pequena pedrinha acabou atingindo o meu olho direito. Do outro lado da rua, vi a placa de um médico de olhos. Eu fui até lá. Pediram para que eu esperasse, e foi na sala de espera onde eu conheci Emily. Ela olhou para mim e disse: Her eye is red. Some kind of accident, I presume. May I see it? Look over there. Now look the other way. I met Matthias in Philadelphia, in one of the few times I've ever left home. My eyesight was deteriorating, and it was the third time I went to that doctor.
Matthias' eye was swollen, so I blew on it and it healed. That's how our friendship was born, with a puff. We saw each other on every one of the 5 days I spent in Philadelphia. Aqueles 5 dias foram suficientes para eu me apaixonar por ela. Foi, na verdade, o grande amor da minha vida. Mas eu tinha noção que nunca mais nos veríamos novamente. These days have been very special for me. We'll see each other again one day, or will never happen again. What will never come back is what makes life so sweet. But never is a strong word. I don't know anything in the world as powerful as a word. Sometimes I write one and I look at it until it starts to shine. I don't know what you will say at that time of goodbye. Sometimes saying nothing says more. Emily sempre se isolou em sua casa em Amherst. Depois da morte do pai, só se vestia de branco. Um ano depois de nos conhecermos, ela teve um colapso nervoso. Passou a viver reclusa, sendo raramente vista em público. Certo dia, escrevi a Emily. Emily, você precisa conhecer o mundo, mostrar sua poesia, conhecer a Europa. Seria uma inspiração única para você. Ela me respondeu mais uma vez com um poema. I never saw more. I never saw the sea. Yet I held a little looks in what a will be. I never spoke with God, nor visited in heaven, yet certainly my awful spot, as if for takes were given. Emily morreria 20 anos depois, isolada em sua casa, com seus mais de 1000 poemas que nunca publicou em sua vida. Minha relação com Wagner foi sempre respeitosa e de ambos os lados, embora terminasse de maneira tempestuosa, pois, sem imaginar, fiquei no meio de um triângulo amoroso que iria prejudicar mais a mim do que as pessoas envolvidas nesse triângulo. Quando fui a Düsseldorf para levar minhas músicas para a Clara, Moshe teve a ideia de abrir uma filial em Dresden e queria que eu gerenciasse a livraria, no caso, cuidar das vendas, limpá-la, organizá-la, enfim, fazer tudo e pelo mesmo salário. Mas mesmo percebendo que seria muito mais trabalho para mim, eu aceitei. Pois a ideia de morar em Dresden e a possibilidade de ter contato com outros compositores alemães e, sobretudo, ficar mais próximo de Clara parecia o melhor a fazer. Não via futuro algum se continuasse a morar em Lisboa. Assim, no início de março de 1848,
eu começava a organizar a filial da livraria Fussmeier em Dresden. Mosch não poderia ter escolhido pior período para montar esta filial. O governo alemão sofria pressões da classe trabalhadora e dos comerciantes que organizavam uma revolta para uma nova Constituição. Em 19 de março, uma revolta nas ruas de Dresden causou grande pânico, pois o governo enviou tropas para combatê-la. Nesse dia, eu estava na rua, esperando que tudo se acalmasse. Ouvia tiros e bombas nas ruas vizinhas, até que um homem entrou na loja. Bitte mir allein, aber der Laden ist geschlossen. Nur ein paar Minuten bitte. Stimmt, aber ich will keine Kommunikation mit den Behörden. Mal sehen. Er sieht gut aus. Aber dieser Ausschnitt wäre besser mit F-Moll und dann mit 6 Dur. Es wird besser. und dann den Grüßen mit einer Sechster. Sind Sie Komponist? Richard Wagner, schon. Ich bin Matthias. Wagner, ich habe deine Opernhäuser. Musikarbeit. Schade, das ist nicht die allgemeine Meinung, es war ein Fischlag. Idioten dieser Kritiker. Das war der Beginn einer guten Freundschaft, trotz allem, was passiert ist. Conversamos durante mais de 3 horas sobre música, filosofia, poesia, enfim, vimos que tínhamos muita afinidade, apesar dele ser 15 anos mais velho e apesar de sempre admirar suas obras, nunca imaginei que se tornaria o gigante da ópera alemã e que causaria tanta influência por onde passasse. Apesar de seu ego um tanto inflado, era um homem de extrema inteligência e muito apaixonado, principalmente por 2 assuntos: música e mulheres. Mas, naquele período, a política passaria a ser o interesse principal de Wagner. Ich hatte immer Respekt und mochte Matthias Musik. Aber hat nicht viel Glück mit seiner Karriere. Sie müssen meine Frau kennenlernen, Sie werden sie lieben. Sie ist Schauspielerin und hat ein Theaterstück. Schauen wir uns diesen Samstag an. Fiquei na porta do teatro, como combinado. Wagner tinha me instruído que, se caso ele atrasasse, eu poderia entrar com a carta que tinha em mãos. Fiz isso, pois o espetáculo iria começar. Afinal, fui ao camarim falar com Mina. Frau Planer, ich bin Richard Wagners Freund. Richard? Wo ist er? Ich weiß nicht, dass er nicht aufgetaucht ist. Ich habe an der Theatertür auf ihn gewartet, aber... Es ist nie passiert. Ich danke. Die Polizei hat ihn gefasst. Das muss es gewesen sein. Mina estava certa. Wagner foi preso junto com outro amigo, o anarquista Mikhail Bakunin. Wagner foi solto dias depois, mas expulso da Alemanha. Mina perdeu contratos por isto, mas apoiou Wagner onde podia. Ambos foram viver na Suíça, em Zurique. E se não fosse só isso, Mina ainda passaria muitos problemas com Wagner. Fui visitá-los 2 anos depois e acabei encontrando somente Mina. Wagner estava ausente.
Mein Leben hier war schon ganz erträglich, wenn ich durch diesen Kummer, der mir Hirscher so gewinzellos zugefügt, meine Gesundheit nicht immer mehr verloren hätte. Meine Freunde sind mich alle treu geblieben, genau wie du sind Liebe und Gott zu mir, was mich wie himmlische Balzen in mein wundes Herz ist. Meine guten vortrefflichen Mann seit seinem beinahe 2,5 Jahren nicht mehr. Er ist glücklich, er braucht nicht mit mir. Würde er dann wieder in großem Glück, würde er auch wieder zu mir zurückkehren. Gott weiß es, ob ich das erleben und wann. Ob ich noch so gestimmt sein würde, einen Mann, der mich so tief unausgesetzt kränkte. Und die aus übertriebener, alberner Eitelkeit, welcher die erbärmlichen, liederlichen Frauenzimmer in ihn geweckt, wodurch er herrlos unbos gegen seine dumme, treu Lebensgefährten geworden ist. Leider geht er als Künstler unter, denn seit er sich von mir getrennt, hat er aus nie mehr geschaffen, seine ganzes Leben los sich in abgeschmackte, in wütige, außerliche Erbänglichkeiten auf. Wie schade, einen so reich von Gott begabten Mann in seinen besten Jahren schon zu schaffen, aufzuhören, da er doch die Welt noch mit vielen herrlichen Werken zu beglücken vermochte, der die schönsten Werke bei einem vernünftigen, geregelten Leben sozusagen aus den Armen schulterte. Diese schönen Weiten kommen wohl ebenso wenig aus die jungen Jahre weiter. Felizmente, ele não estava afundando tanto assim quanto Mina imaginava. Wagner se distanciou da política. Estava agora focado em novas ideias. Gesamtkunstwerk! Mas também tinha outras coisas em mente. Quando ainda estava em Dresden, conheceu uma de suas mecenas, Jessie Lasso, e tornaram-se amantes. Já morando na Suíça com Mina, ele e Jessie se encontraram novamente e planejaram fugir para a Grécia. Mas o marido de Jessie descobriu e tudo acabou. Mina não soube da história. Só alguns anos depois Wagner me contou a história. Ah, Jessie. Nie werde sie nie vergessen. Ich glaube, nach ihr werde ich niemanden mehr lieben. O senhor disse que estava no meio de um triângulo amoroso. Seria esse, então? Quando eu visitei Richard e Mina pela segunda vez, em 1853, eles estavam morando num chalé dentro da propriedade de um admirador e amigo, Otto Wesendonck. Ambos, Wagner e Mina, estavam lá desta vez e me apresentaram a Otto e a sua esposa. Das ist Mathilde. Das ist Matthias Grünwald. Ein Freund von uns. Conheci Mathilde 1 ano antes. Certo dia ela entrou na livraria. Procurava uma edição do Fausto de Goethe. Eu lhe mostrei a que tínhamos. Wir unterhielten uns mindestens eine Stunde und verliebten uns. Wir gingen in ein Café neben der Buchhandlung, sprachen über alles. Politik, Poesie, Musik. Kurz gesagt, wir schienen füreinander gemacht zu sein. Jeden Montag ging ich in die Buchhandlung. Wir unterhielten uns stundenlang. Nachdem er die Buchhandlung geschlossen hatte, gingen wir in seine Wohnung. Ich bin in dich verliebt. Ich bin auch und wäre der glücklichste Mensch der Welt, wenn eine Beziehung zwischen uns möglich wäre.
Depois que Matilde me disse que era casada, nos despedimos como se nada tivesse acontecido. Nunca mais a vi até aquele momento na casa de Wagner. Sehr erfreut, Herr Grünwald. Meu olhar constrangedor foi dominado pelo olhar apaixonado e fervoroso de Wagner, que não conseguia tirar os olhos de Matilde. Vamos recapitular. Os Wagners viviam num chalé dentro da propriedade de Otto. Ele tinha a oportunidade de encontrar com Matilde todos os dias e, pelo olhar de Matilde naquele momento, deu para perceber que provavelmente esses encontros aconteciam. Ah, Matilda, ich werde sie nie vergessen. Ich glaube, nach ihr werde ich niemanden mehr lieben. Essa paixão acabou inspirando Wagner a musicar 5 poemas de Matilde.
Mathilde Wagner também o inspirou a criar o Tristão e Isolda. Mas a inspiração acabou quando Mina interceptou uma carta de Wagner a Mathilde. Houve uma grande briga e Mina deixou Wagner e foi para Dresden. Mas antes escreveu uma carta para Mathilde e pediu para que eu entregasse esta carta para ela. Ich muss Ihren mit gebrochenen Herzen sagen, dass Sie es schaffen haben, meinen Mann nach fast 22 Jahren von mir zu trennen. Möge diese Handlung zu Ihren Seelenfrieden und Ihren Glück beitragen. Todos os 3 achavam que eu era o responsável, que eu sabia de tudo e contei ou não contei. Verreta! Verreta! Ferreta! E assim eu perdia 3 amigos. Em junho de 1895, recebi uma carta de Marie-Augustine Aguiar, uma jovem violinista que havia recentemente criado um quarteto de cordas composto só por mulheres. Ela havia conversado com meu amigo Joseph Joachim, violinista que adorava tocar as obras de Schumann e Brahms. Nessa conversa, Joachim mencionou sobre um quarteto de cordas que eu havia escrito há vários anos e que ela iria, com certeza, adorar colocar no repertório de seu recém-criado grupo. Em outubro do mesmo ano, fui a Paris para ver finalmente a estreia de uma obra minha. Tudo parecia que desta vez nada iria impedir essa estreia. Na manhã de 22 de outubro de 1895, Marie-Augustine Aguilar, percebendo que seu marido Pierre Aguilar estava febril, decidiu que ela mesma ficaria na pequena banca de jornais em frente à estação de trem de Granville. Às 16 horas do mesmo dia, o Granville Paris Express invadiu a parada de segurança em seu terminal. O trem entrou na estação muito rápido e o freio não conseguiu pará-lo. Depois de passar pela parada intermediária, o trem cruzou o saguão da estação e bateu na parede. A locomotiva caiu, onde ficou pendurado. Marie morreria no instante em que parte das paredes da estação caísse e, em seguida, o trem. Esse acidente em Paris foi a gota d'água para mim. A partir de então, eu parei completamente de compor e passei a recusar qualquer autorização para executar qualquer uma de minhas peças, pois isso com certeza salvaria a vida de um ou mais músicos que pretendessem tocá-las. Comecei a levar em consideração um pensamento que antes me parecia insano, de que minha música poderia de alguma forma estar amaldiçoada e que eu precisava destruí-la. Mas não foi uma decisão radical? De quantos incidentes ou acidentes nós estamos falando? 18 de março de 1848. 2 músicos da orquestra de câmara são alvejados a tiros pelas autoridades austríacas. 15 de maio de 1850. Herbert Salzer, violoncelista da Filarmônica de Dresden, comete suicídio ao saber que sua esposa o abandonou por um ator. 16 de dezembro de 1857. Um forte terremoto na cidade de Nápoles mata 11.000 pessoas, incluindo membros da Orquestra de Câmara de Nápoles. Em 1º de setembro de 1859, ocorreu uma tempestade solar. Sistemas de telégrafo em toda a Europa e América do Norte entraram em pânico. Em alguns casos, telegrafistas receberam choques elétricos. O pianista Peter Morgan caminhou naquela manhã, na cidade da Filadélfia, com o objetivo de enviar um telegrama. E ao se aproximar do telégrafo, foi eletrocutado, morrendo no local. 20 de dezembro de 1862. A flautista Greta von Dorf é atropelada por uma charrete que perdeu o controle por causa da neve. 8 de outubro de 1871.
Um incêndio de proporções gigantescas deixou 92 mil pessoas desabrigadas, com 300 vítimas fatais, entre elas o maestro Paul Joseph Brown. 3 de março de 1887, em Londres, Mary Lloyd possui um lindo jardim de oleandros, sem saber contudo que a linda flor carrega vários tipos de toxinas. Abelhas coletando seu néctar produziram o mel que foi consumido pela soprano sueca Jenny Lind, que morreria do coração dias depois. Um mês depois do acidente da estação de trem em Paris, decidi ir para a cidade de Tarifa, levando todas as minhas partituras. Fui até a praia, carregando todas as partituras amarradas, juntas, prisioneiras prontas para o cadafalso. Olhando da costa, eu conseguia ver ao longe as montanhas africanas. Peguei um barco, remei alguns quilômetros e joguei o pacote amaldiçoado preso a uma âncora. Minhas criações agora se juntavam ao meu genitor. Tudo estava consumado. Depois de literalmente afogar minhas mágoas nas águas de Gibraltar, eu não via mais sentido em minha vida. Pensava que poderia ter acompanhado minhas partituras e morrer naquelas águas. Mas não sei por que razão não fiz isso. Compor não era mais permitido para mim, proibido pelo próprio destino. Parei completamente de dar aulas. Vivi recluso em Tarifa durante 20 anos. 20 longos anos. Foi então que, em março de 1917, recebi uma carta do Bellevue Hospital de Manhattan. Era de Joplin. Ele estava muito doente e pedia para me ver. Aos 90 anos, velho e cansado, decidi ir para esta viagem, atravessar o oceano para me despedir de um velho amigo. Nunca mais voltaria à Europa. Após alguns preparativos, consegui embarcar no navio, mas ao chegar, no dia 1º de abril daquele ano, Joplin já havia partido. Alguns dias depois do enterro de Joplin, decidi voltar ao local de minha outra origem, o Brasil, lá no Mato Grosso, próximo ao rio Xingu. Fui muito bem recebido pela tribo. Bastou dizer meu nome, Penon. Todos ouviram as histórias que minha avó contava sobre a criança muda que só tocava tambores. Permaneci na aldeia durante 4 meses, relembrando o idioma, os rituais, as músicas. Isso me inspirou a escrever música pela primeira vez, depois de destruir tudo. Escrevi o sexteto que vão tocar amanhã. Tenho certeza que desta vez não haverão mortes. Vim para esta pequena casa, aqui no Rio de Janeiro, só para ouvir a minha música e ver a reação do público. Eu volto em breve para o Mato Grosso, para minha tribo, e passar meus dias até o meu fim.